Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só o verso 2: e não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Senhor, aqui está a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Se tu quiseres, tu podes me usar aqui, Senhor. Faz conforme o teu querer. Nós queremos ouvir a tua voz. Teus filhos estão aqui para serem alimentados, e nós temos certeza que tu tens uma palavra no nosso coração. Fala conosco, Senhor, para a glória do teu nome. Isso que nós te pedimos, e que todos possam dizer amém. Redobre a conversa, não levante para tomar água, não mexa no seu celular. Eu não tenho dificuldade nenhuma de chamar a atenção daqui de cima. Acredite nisso, estou falando a verdade. Queridos, essa carta é uma carta muito especial. Romanos, ela dispensa comentário. Muita gente fora da Bíblia foi influenciado por Romanos. Doutor, há quem diga na história da humanidade que Lutero e Calvino beberam da fonte de Agostinho. Agostinho foi considerado um dos maiores teólogos da história da igreja por mais de 1000 anos. E a conversão desse homem foi lendo a epístola de Paulo aos Romanos. John Wesley, quando começou o seu ministério na Inglaterra, ele foi tremendamente influenciado por Romanos. A reforma protestante de 31 de outubro, que vai ser comemorada agora, 501 anos, 1517, aconteceu quando Lutero entendeu do capítulo 1 do verso 13 da epístola de Romanos. João Calvino revolucionou a história da Europa estudando Romanos. Você dá um glória aí, irmão, para ajudar o pastor. Essa carta é uma carta que dispensa comentário, e todo pregador e expositor bíblico tem essa carta como cabeceira na sua cama. Essa é uma das 3 epístolas que Paulo escreveu, coloca como carta de Romanos. Paulo faz todas as doutrinas fundamentais que temos na nossa fé cristã. Ele vai falar da doutrina do Espírito Santo, sobre pneumatologia. Ele vai falar sobre amartiologia, a doutrina do pecado. Ele vai falar sobre eclesiologia dentro dessa carta, a doutrina da igreja. Ele vai falar sobre o fim, sobre o escatom. Paulo vai falar também sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Tudo que você possa imaginar, os pontos fundamentais da nossa fé, ele vai tratar nessa carta. É interessante que Paulo, a igreja de Roma, ela não é fundada por Paulo. Há um consenso entre os estudiosos, e alguns acreditam que algum judeu que se converteu no dia de Pentecoste, alguns a igreja católica vai atribuir, preste atenção para mim, a autoria dessa carta ao apóstolo Pedro. Mas isso não tem base bíblica e não tem fundamentação bíblica, teológica e histórica. São apenas suposições papais, viu? Então muitos vão entender que pelo fato de não ter sido Paulo quem fundou essa igreja, algum cristão que estava no dia de Pentecoste, em Atos 2, ouviu a pregação de Pedro e foi tocado, e depois que teve aquela dispersão de todo mundo, em todas as regiões do globo, alguém foi em Roma e fundou. Roma alcançou um império muito grande, que começou antes de Cristo e terminou 467 anos depois de Cristo. Há uma estimativa entre historiadores e estudiosos que acreditam que quando Roma alcançou o seu auge militar, político, bélico, cultural e econômico, o império alcançou 33 milhões de pessoas. Então você pode imaginar a grandeza que tinha tudo isso. E Paulo, como um missionário muito estrategista, um homem muito culto, muito inteligente, ele sempre procurava uma capital com aglomeração de pessoas para que o evangelho fosse pregado. Por exemplo, Éfeso era a capital da Ásia Menor, Corinto era a capital de outra região, Tessalônica capital
muito fácil de onde tem muita gente do que onde tem pouca gente. E ele tinha um desejo muito grande de ir por Roma. E ele foi, e da primeira vez que ele esteve lá, nasceu Efésios, Filipenses e Colossenses, da primeira prisão domiciliar. E na segunda e última prisão que ele esteve lá, onde ele fala do seu martírio, na segunda epístola de Timóteo, no capítulo de número 4, ele diz: olha, já estou sendo entregue por libação ao Senhor. É onde nascem as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo, Tito e Filemão. E Paulo, ele vai fazer um legado teológico de uma maneira especial. Lá vamos nós, segura aí. Que Deus ofereceu para ele não querer andar segundo os caminhos de Deus. Eles começaram a andar nos seus próprios caminhos. O próprio Deus, criador dos céus e da terra, entregou eles nos seus caminhos. E agora então eles já estão entregues ao juízo. No capítulo de número 2, ele vai mostrar que judeus e gentios estão entregues ao juízo, que Deus não faz distinção para amar, e que também Deus não faz distinção para exercer justiça e para exercer juízo. No capítulo de número 3, ele vai mostrar que a expiação de Cristo, ela é, a partir do verso 21 ao versículo de número 26, ela é eficiente para salvar todo mundo, mas vai ser suficiente para salvar aqueles que creem na pregação da palavra. No capítulo de número 4, ele vai pegar o maior exemplo da fé judaica, Abraão, e vai dizer que Abraão não foi justificado por obras, mas foi justificado porque creu no sacrifício de Cristo Jesus. No capítulo de número 5, isso vai esquentando aí, irmão. No capítulo de número 5, ele vai dizer: olha, em Adão, homem pecador, terreno, todos caíram, mas em Cristo, Senhor, todos levantaram. No capítulo de número 6, ele diz que a graça de Deus abunda de uma maneira especial, alcançando gentios, judeus, aqueles que creem na fé. E alguém levanta e diz: então se a graça alcançou, vamos pecar? Ele diz: não, porque aqueles que já vivem em Cristo não andam em pecado, mas andam como Ele, em conforme a sua vontade. Ele ainda abre a boca do Senhor em Cristo. A gente no batismo morre, só que quando a gente levanta, já levanta em novidade de vida, levanta diferente para seguir a obra e o trabalho do Senhor. No capítulo de número 7, ele faz uma analogia dentro da família, mostrando o processo de Deus, dizendo que a lei e o pecado estão inseridos dentro de um propósito que Deus preparou para servir e guardar o homem. No capítulo de número 8, esse você conhece, prega mais aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No 31, ele diz: velho, rompe mato. Se o Senhor, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus que o justifique? Quem poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Será tribulação, fome, espada, potestade, principado, altura, profundidade. Ele diz: nada poderá nos afastar. No capítulo de número 9, ele diz: porventura tu, criatura, diria ao Criador: por que me fizeste assim? Não sabendo tu que o oleiro tem poder para fazer uns para a honra e outros para a desonra, uns para conhecer a sua glória, e você foi levantado para conhecer a sua glória, e outros para conhecer a sua justiça. Portanto, não depende de quem quer, nem de quem corre atrás, mas de quem usa Deus de sua. Por isso direi eu: endurecerei o coração de Faraó, para que ele dará um propósito. Aborreci Esaú e escolhi Jacó para um grande propósito. No capítulo de número 10, dá um glória aí, irmão, em nome de Jesus. Ele mostra que Israel, a nação escolhida, pronta, eleita, sacerdócio real, povo santo, foi escolhido para conhecer ele, mas Deus vocês não no dia de terça-feira, porque eu salvarei para a glória do meu nome. No capítulo de número 12, portanto, oferecei o vosso corpo como sacrifício santo, que é o vosso culto racional, aleluia, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No capítulo de número 13 diz: toda a autoridade foi levantada por mim, respeitem ela, porque eu constituí sobre a terra. No 14 e no 15 ele diz: olha, você que já é forte na fé, cuide dos fracos, não mate eles, abençoe eles, seja exemplo para a vida deles. E no 16, dá um glória aí, meu irmão. Isso dá trabalho, irmão, viu? Escute isso. Você sabia? Abre a Bíblia no capítulo 16. Ainda não estou tão velho não, viu, Joel? Te cuida.
Aleluia, ainda tem muita lei. Quando você encontrar você obedece a Bíblia, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Então quando você encontrar na rua você tem que me saudar. Capítulo 16, versículo 11, lê. Você está vendo porque Romanos é minha carta preferida? Paulo está dizendo assim, ó: saudai meu parente Herodião, saudade da família de Narciso, os que estão no Senhor. Aleluia. Capítulo de número 12, vamos ministrar a palavra de Deus. Essa introdução é só para me ter sua atenção. Olhe para cá, queridos. É interessante que o capítulo de número 1 e 2, Paulo ele vai falar que Cristo, olhe para mim por favor, não vou me alongar, ele veio fazer um sacrifício por nós. Só que o capítulo de número 12, a história vai inverter. Enquanto nos primeiros capítulos Cristo está fazendo um sacrifício pela tua e pela minha vida, no capítulo de número 12 ele nos ensina a fazer um sacrifício por Cristo. E ele vai nos ensinar biblicamente, através da palavra, de que forma Deus quer esse sacrifício. Capítulo 12, termine de ler o restante, por favor. Que apresenteis nós estamos vivendo uma era, segundo o Dr. Hernandes Dias Lopes, Dr. Champlin, William Barclay, William Hendricks, D.R. Carson, John um tempo de hedonismo. Que é isso, pastor? O culto ao corpo. As academias estão lotadas, as vendas de cosmético e maquiagem estão disparadas e o mercado nunca cai. Por quê, pastor? Porque o homem cultua o corpo dele. E Deus pede e fala para Paulo que o sacrifício que ele pede para nós, olhe para mim, irmão, além de ser um culto racional, ele envolve o teu corpo, ele envolve a tua vida. Porque ainda tem aquela galera que pensa naquele sentido: olha, Deus só quer o coração. Então ele vem no culto, escuta a palavra, vem quando quer, continua vivendo da forma que ele quer. Só que Paulo diz que o culto racional a tua parte imaterial, ela adora a Deus, e a tua parte do corpo humana, material, ela também se envolve na adoração. Como? Quando você chega aqui e diz: ó glória, ó, envolve ou não envolve? A tua boca. Então é um culto racional, e Deus está falando de um sacrifício para um culto vivo. E é interessante que ele vai usar duas palavras aqui, acompanhe comigo. Ele vai falar da palavra, repita comigo, ele vai falar conformado e transformado. No verso 2 ele diz: ó, e não vos conformei com este século, algumas versões, mas o certo no grego é com esta era. E não vos conformeis com esta era. Continue lendo, por favor. Mas transforma, diga comigo, conformado ou transformado? Olhe para mim, crente, diga: conformado ou transformado? Se o mundo te controla, tu é conformado. Mas se o Espírito te controla, tu é transformado. Vou repetir para você melhorar a glória. Se o mundo, se o sistema, se Satanás e o seu transformado. Oh glória, essa palavra é metamorfose, que vem de metamorfose, aquele processo da largata virando borboleta. Amém, irmão? É o processo do barro na mão e Paulo está trabalhando isso aqui. É interessante que o capítulo de número 12, olha para mim, ele está numa sessão que Paulo está falando de dons. Eu não vou isolar o contexto para pegar os dois versículos e falar o que eu quero. O contexto do versículo de número 1 até o versículo de número 8, que é a epígrafe, o parágrafo que nós vamos trabalhar, ele está falando de dons de serviço. Olha, se transforma. Deus te quer transformado. Deus te quer um culto.
Deus vai te transformar, te dar graça, porque Ele tem um propósito em tudo isso. E Ele vai começar a trabalhar. Verso 3, vamos lá, olha o que Ele diz. Capítulo de número 12, verso 3. Quem encontrou, diga amém. Preste atenção na leitura. Porque pela graça que me foi dada, irmão, daquele complexo de inferioridade. Por quê? Porque, meu irmão, tu pode ser o melhor pregador, mas tu só prega porque foi te dado. Você está me entendendo, irmão? Tu pode ser o melhor cantor, o melhor zerador, a melhor varredora, o melhor, eu não sei qual é a tua função no corpo, mas eu só sei de uma coisa. Deus está dizendo, olha, aqui há uma graça que foi, essa primeira parte do versículo, leia de novo para você entender. Porque pela graça que me foi, isso aqui vai quebrar qualquer tipo de soberba, arrogância que qualquer crente possa ter. Por que, pastor? Porque se alguém serve, foi porque a graça te alcançou e foi te dado de graça. Amém ou não amém? Você já vai começando a entender o pensamento paulino, que ele diz que Deus está te enchendo de graça, está te permitindo. Irmão, eu te pergunto, quem aqui, olhe para mim, quem aqui sem a graça está apto para servir? Ninguém. Pode ser o melhor intelecto, a mente mais brilhante, mas se não tiver, presta atenção. Olha, Paulo, tem alguém mais inteligente que você conhece no Novo Testamento do que ele? O camarada é tão bom que ele dá nó até no vento. Mas mesmo ele sendo tão bom, como ele escreve lá na primeira carta aos Coríntios, ele fala assim, olha, eu sou bom de filosofia, conheço teologia, sou formado nas escolas dos fariseus, minha família é de Israel, mas a minha pregação não consiste em palavra, mas em poder. Porque Paulo entende, Jedaías, que o ministério dele está de pé, não porque ele tem o sangue de Abraão, mas ele entende que o ministério dele está de pé, e que dá certo, e que deu certo, e está dando certo até hoje, que eu estou pregando ele aqui. Deus alcançou ele. Oh glória, capítulo de número. E aqueles irmãos que têm o complexo de inferioridade, vamos ler o versículo 3 de novo, presta atenção nele. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si além do que convém. Não é nada. Antes, pense com moderação. Olha, segundo a medida da fé de Deus. Às vezes o irmão está aqui em cima, aí nasce, não sei se é um desejo santo ou se é um desejo do cão. E o camarada está aqui em cima, não sei se ele tem desejo de ser. Ele fala assim, queria estar aí. Ou eu queria pregar igual esse camarada, eu queria cantar igual essa irmã, eu queria cantar igual esse irmão. E o texto está falando que Deus repartiu a cada um como Ele quis. Não adianta você orar para você ser igual a Abraão. Aleluia. O que Deus deu para Abraão é de Abraão. O que Deus deu para Rubens é do Rubens. O que Deus deu para o pastor Jedaías é do pastor Jedaías. A medida foi dada segundo a proporção da fé de cada. Olha para o teu irmão aí, olha para ele, crente, e pergunta assim para ele: o que é que a tua fé alcança no mundo espiritual? Versículo 3, presta atenção. Antes pense em moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada. Não interessa. Significa no grego dons concedidos graciosamente. Deus não deu para ele porque ele tem um olho verde, ou porque ele é fulano ou ciclano, é graça. Às vezes a gente olha e a gente até peca, a gente fala assim: se eu tivesse o dom que esse cabra tem. Não é verdade? Se eu soubesse tocar como o Rafael toca esse teclado. Foi repartido à medida da proporção. Deus falou: não, o dom do Rafael é do Rafael. Notícia boa.
boa é que daí, olha como isso é lindo. Olhe para mim aqui, irmão, deixa horário, olhe para mim aqui, redobre sua atenção para cá. O que é lindo na igreja é que Deus não deixa nenhum membro sem dom. Para uns ele vai dar de serviço, esses ninguém quer. Para outros ele vai dar de ministério, esses já querem. E para outros ele vai dar espiritual, esse que todo mundo quer. Agora uma coisa, lendo a Bíblia eu consigo entender que não é eu que me escolhe. Para mim, não sou eu que escolho. Olhe para cá, crente, não sou eu que escolho aonde eu quero ficar no corpo. Você está entendendo isso? A gente, quando ela começa a cantar, Jesus fala assim com os anjos: vamos sair ali para pegar um vento ali fora. Quando terminar a gente volta. Amém? Mas ela colocou na cabeça dela que ela quer ser cantora. Você tem que ser no mínimo inteligente, irmão. Ah, pastor, não deu para cantar. Doutor WA12, olhe para mim. Estava num dos maiores congressos do mundo, com um dos maiores pregadores do mundo e cantores do mundo. Algum membro chegou com ele, o senhor chegou com ele chorando, disse: doutor 12, eu quero servir no congresso. Ele falou: o que é que tu sabe fazer? Sabe cantar? Ele falou: não sei cantar. Sabe pregar? Também não sei pregar. Tu profetiza? Também não sei profetizar. O que é que tu sabe fazer? Ele falou assim: ninguém aqui dentro desse ginásio sabe lavar prato melhor do que eu. Levante a sua mão. Eu quero lavar o prato dos pastores. Por quê, pastor? Porque dom de serviço ninguém quer. Nós queremos os dons externos. E fizemos mais além. Olhe para mim. Nós elitizamos a oração do meio-dia, ou num evento, mas ou em qualquer lugar, dizendo assim: Deus, você ia sentar em cadeira suja. Pregador é muito preguiçoso, para não chamar de vadio. Por quê? Porque às vezes quem toma todo o mérito é quem está com o microfone na mão. Mas o corpo não funciona só com o pregador. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo que tem um cabeça chamado Cristo. Ei, olhe para mim. Quando a igreja do Senhor começa a perceber, e quando os membros da igreja começam a entender que cada membro tem a sua junta, e que cada junta tem sua função, o corpo começa a trabalhar. E quando o corpo começa a trabalhar, não esqueçam que a cabeça desse corpo é Cristo. E quando esse corpo começa a trabalhar, o mundo espiritual e os demônios começam a tremer, porque sabe que aonde a igreja chegar, as travas vão ter que sair. Olha o versículo de número 4 comigo, por favor. Antes de ler o 4, pastor, e os irmãos que têm um complexo de inferioridade? Quando você lê o texto, olha aqui. Ontem a oração, irmão, meio-dia, quase a gente vara esse teto aqui. 10 horas da noite não teve pregação. Aí chega no culto de terça. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, saudade. Sabe por quê? Olhe para mim. Porque ele está vivendo como aquele caçador de recompensa. Ele só consegue se alegrar na vida espiritual. Posso falar, irmão? Tu acha que eu não vou falar, é? Ele só quer se alegrar na vida espiritual quando ele vê a materialização do milagre dele. E Paulo, e o autor de Hebreus, leu, e eu falei para você: o justo. Não, ele ainda fala mais bonito, ele fala: o meu justo. Olha isso. Por quê? Porque tem justo lá fora também, não tem? Mas ele fala assim: olha, o meu justo, ele viverá pela... Mas quando o crente, olhe para mim, quando o crente que já está em... Eu estou falando para os crentes que estão em Cristo, irmão. A pregação é para eles. Amém ou não amém? Quando o crente que está em Cristo, eu creio pela fé que está em Cristo, começa a caminhar e ele não vê acontecer do jeito que ele quer, isso vai acontecer. É um será, é um porquê. Ele só consegue ter ânimo e chegar num culto desse feliz e se alegrar na presença do Senhor. Agora, se ele chegar ali terça-feira
E antes dele vir para o culto, já, a bênção já tem batido, ele chega diferente aqui. Ele entra ali, o Rubens recebe ele. Pai, olha aqui para Rafael, para mim. Pai do Senhor, sou da terra. Eita, mistério. Por quê? Porque o que alegra ele é coisa material. E esses que andam de cabeça baixa, triste, querendo parar, eles estão dizendo assim para Cristo: ó, tu veio morrer em vão aqui. Olha para o teu irmão aí, olha para ele, crente, olha e fala assim: dá valor no sangue de Jesus, meu irmão. Oh glória. Versículo 4, vamos lá. Olhe para mim, porque assim, olha esse texto, irmão. Repita comigo, diga: unidade. Unidade de verdade. Que assim como um só corpo tem muitos membros. Olha esse texto. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma unidade. Nós somos um só. Versículo 4, diversidade. Olha como é lindo. Mesmo dom, palavra, mas tem um que chega aqui esparrento, igual o pastor, fala, pula, grita. Tem outro que vem só na manha. Irmãos, porque o Senhor Jesus, mesmo dom, Deus fala com esparrento e fala com calma. Por quê, pastor? Porque no corpo tem lugar para todo mundo. Amém ou não amém? Versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros uns dos... Irmãos, nós não competimos uns com os outros, nós servimos uns aos outros. E aqui nesse texto está explícito isso. Como assim, pastor? Olha o verso 6, por favor. Tendo porém diferente dom segundo a graça que nos foi dada. Repita comigo: profecia, ministério. Verso 7, contribuição, decidir. Fale, irmão. Exercer misericórdia. Eu falo e tu me responde. Olhe para mim. A Bíblia está falando, olha isso como é lindo, que o dom que Deus deu não é para ti. Olhe para o seu irmão que eu te falo já já e pergunte para ele: tu sabe para que Deus te deu o dom? Olhe para mim aqui. Eu falo e tu responde. Profetiza. Tu profetiza para quem? Para ti ou para o próximo? Ministério. Tu ministra na vida de quem? Ensina. Tu ensina quem? Exorta. Tu exorta quem? Preside. Tu preside quem? Exercer misericórdia. Tu exerce na vida de quem? Contribui. Tu contribui na vida de quem? Deus está falando: olha, eu te dei o dom para te cuidar do teu. Olha como é lindo isso, irmão. O Senhor nos preparando para servirmos o seu corpo. Um capítulo ele fala do nome de Deus, que todos da verdade, a estatura de varão perfeito. E no versículo 16 ele fala que cada junta ligada, exercendo a sua função, porque tipo assim, se você tem, olhe para mim, já estou terminando. Se você tem uma função no corpo, se você tem uma função no corpo e você para de fazer essa função no corpo, alguém vai ter que fazer. Sim ou não? O problema é que às vezes a junta está sobrecarregada. E se ela está muito sobrecarregada, não funciona. Aí olha como Deus faz. Ele vai lá no mundo, nos resgata de lá, nos dá um banho de graça, nos cobre do seu amor, segura, nos cobre do seu amor, derrama dons espirituais e fala assim: trabalhe. Não, faz melhor, fala assim: olha, vocês têm um privilégio. Porque, irmão, o privilégio não é você estar
trabalhando numa empresa de carteira assinada. O privilégio é você servir esse reino aqui. Você está entendendo isso? E Deus te chama para isso. E os dons, eles são abençoados. Se você tem uma palavra 10 anos atrás, tu vai achar graça. Porque o dom, ele é aperfeiçoado como? A fé que a Bíblia, que Paulo trabalha, olhe para mim, ela está subjetiva às Escrituras. Se você parar de congregar, de ler a Bíblia, a tua fé morre. Porque muitos irmãos não estão aqui hoje? Porque estão mortos espiritualmente. Aqueles que não podem estar, claro, aqueles que não estão por motivo justo. Mas muitos não conseguem chegar mais aqui. Por quê, pastor? Porque estão mortos. Porque se você parar de ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. A tua fé não vai ficar forte na frente da novela, irmão. Aqui a gente chega às vezes quebrado, triste, na prova, e vem alguém com uma palavra e você sai daqui dizendo: olha, eu não vou desistir, porque na minha fé ela tem galardão. Porque a fé está subjetiva às Escrituras. Olhe para mim, se eu chegar nesse culto e falar assim: eu tenho fé em Deus, então, se você falar assim: olha, eu creio em Deus, é a mesma fé de demônio. E o que é que diferencia a nossa fé da fé de demônio? É o trabalho, é o serviço. O nosso problema, irmão, é que a gente pensa que a gente foi chamado para ser servido. Tem moças que estão me ouvindo aqui, que tem uma voz linda para cantar. Tem rapazes que estão me ouvindo aqui, que tem um vigor lindo para fazer função no corpo. Só que é muito triste quando nós estamos, olhe para mim, só que é muito triste quando nós estamos dentro de uma igreja que ensina as visões. Qual vai ser o resultado disso, pastor? Uma peia muito grande ali na costa. Isso se Jesus não te matar lá na frente, que a gente não sabe qual é o propósito. Para uns ele tem misericórdia, para outros ele não tem muita paciência. Como me mostra na Bíblia, Jonas está fazendo um monte de besteira e ele está tendo misericórdia. Moisés erra uma vez, tu não entra na terra. Quer pragar para ver qual é, se tu é Jonas, se tu é Moisés? Por favor, Deus está falando com você, amém? Se fosse para a gente andar segundo os nossos desejos, as nossas vontades, Deus não tinha deixado isso aqui, ó. Ah, pastor, porque a irmã fulana de tal foi usada por Deus para... Que irmã fulana de tal, meu irmão? Está aqui, ó. Aqui nesse livro que está na minha mão, tem o que tu pode e o que tu não pode. O que tu pode fazer e o que tu não pode fazer. Como é que eu vou continuar a minha caminhada? Presta atenção, tem duas alternativas. Ou tu lê a Bíblia, aprende ela e vive o que está aqui, ou tu escuta o teu pastor, tua liderança, que você crê que está pregando a palavra. Agora, meu irmão, olha para cá. Se tu não gosta de ler a Bíblia e tu não gosta de obedecer liderança, tu está criando a tua própria verdade. Se ativa espontânea vontade. Você está aqui porque você tem entendido que Deus é bom para ti. Você está aqui porque você tem entendido que a graça te alcançou. Por quê? Porque vim ouvir um camarada chato desse toda terça, me suportar 5 anos já. Tem que ter fé mesmo. Amém ou não amém? E Deus está dizendo para você: olha, eu te entreguei talentos, te peguei, te coloquei numa função do corpo e disse: vai lá, te dou o privilégio. Irmão, olhe para mim aqui, crente. Quantas pessoas você acha que dariam tudo para estar sentado nessa cadeira onde você está? E não estão. Por quê?
porque estão entregues no álcool, no vício, no candomblé, na magia negra, no homossexualismo, na prostituição. Não sei qual é a corrente que está acorrentando eles. E Deus já fez diferente com você. Sabe que é uma coisa muito triste? Olhe para mim, já estou terminando. É quando nós pegamos as nossas coisas. Escute isso. É quando nós pegamos os nossos projetos. É quando nós pegamos os nossos sonhos e falamos: Deus, a minha prioridade é isso. Se sobrar tempo, eu sirvo a tua obra. Quer que eu te diga uma verdade? Quer ouvir? Amém? Só que quando bater a prova, a tua prioridade não vai resultar, não vai te ajudar. Quando bater o deserto, as tuas finanças não vão te ajudar. Quando bater o dia mal, os teus amigos não vão poder fazer nada por ti. Porque você vai estar sujeito muito grandemente a cair, a parar ou desistir ou apostatar da fé. Por quê? Porque você está criando um evangelho que não existe. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Olha, irmão, presta atenção para mim. A gente pega a gente vê a Bíblia e olha para a prática. Quem é a prática? São alguns irmãos que nós conhecemos, ou amigos, ou parentes, ou conhecidos. Pessoas que tocaram e falaram assim: não, vou dar um tempo da obra e vou tomar um novo rumo. A gente olha e já porque andar na força do braço dele, ele não vai vencer. Olha feio mesmo para mim, meu irmão. Deixa eu te confrontar. Mas Deus está dizendo nessa noite, ó, é primeiro eu, é primeiro a minha obra. Primeira função que eu coloquei na tua mão. Foi dado para você algo que ninguém nesse mundo pode te dar, meu irmão. Aí ele fala, portanto, conjunção conclusiva. Está acabando o pensamento. Ele diz assim, ó: apresenteis ao Senhor como sacrifício santo, vivo, perfeito. Você pensa que Deus recebe qualquer cultinho, meu irmão? Você pensa que Deus recebe o seu cansaço aqui? Te ilude, fica te iludido. Cria tuas verdades, te põe num abismo. Depois deixa que o diabo ainda vai lá jogar na tua cara. Olha o que ele diz no final do verso de número 2. Ele fala assim, ó: se eu transformar, olhe para mim, se eu transformar a minha mente, olha isso, se eu transformar a minha mente, transformai-vos pela renovação da vossa. Olha para mim aqui, quantos meses faz que você não lê a Bíblia, seu crente irresponsável? Sabe quando é que a tua mente vai transformar? Nunca. Quantos meses faz que você não tem devoção e oração com o teu Deus? Sabe quando é que você vai ter uma mente transformada? Nunca. No final do verso 2 ele diz assim, ó: para que experimenteis qual seja a boa, agradável. Tu nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus enquanto tu não consertar a tua vida. Você está vivendo, meu Deus, isso é muito forte. Você está vivendo debaixo de graça comum. A mesma graça que o ímpio tem para viver lá fora, você está vivendo. Há uma diferença de graça comum para graça salvífica. Só vive na prova, só vive na luta, nada dá certo. Continua. Agora o momento que tu fala, não, Senhor, é tudo teu.
nome. No momento que você começar a inverter, você só venha me contar, me mande uma mensagem e diga: Deus, pastor, mudou, pastor, está diferente, pastor, as portas se abriram, porque esse livro aqui não falha, meu irmão. Oh, e Paulo sabia disso. Ele começa o capítulo falando assim, ó: pode chorar, só que não pode só chorar, tem que chorar e mudar. Olha para mim, olha para mim. Ele fala assim, ó: se Cristo fez um sacrifício por vocês, como é que vocês irmão, olhe para mim aqui. Eu fico indignado. Eu, pastor Narciso, eu fico indignado quando a gente está com a vida toda irregular, toda fora do lugar, e a gente vem para cá, para essa casa, e ainda vem falando assim: hoje eu vou receber o meu milagre. É agora. Mas ele olha, tem um sangue, há um calmante. Oh, aleluia. Jedaías é graça, Jedaías. Nós não merecemos, nós erramos todo dia, nós falhamos todo dia, nós, você e eu. E Deus está falando: vai lá, transforma a tua mente com essa palavra, renova o teu entendimento, renova as tuas forças, cria um coração contrito. Olha para mim diferente, olha para mim diferente, deixa eu ser mais novo. Aleluia. Fala que você não me. Quando eu falo aqui, o Espírito fala assim, ó, e já está falando, você está dizendo: eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso consertar. Para de viver tuas verdades. Deixa a graça de Deus fazer algo na tua vida. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus.